Bom dia a todos. Já iniciou? Bom dia a todos. Nós estamos aqui seguindo a nossa reunião de julho de 2021 e nós estamos já no nosso último dia de reunião, dia 29 de julho de 2001, da parte da manhã. Né? Então, nessa nossa sessão agora, que começaria com o processo número 83, nós não temos mais participação, temos sim a participação da procuradora da Fazenda Nacional, representante da Fazenda Nacional, da Patrícia, que se inscreveu para acompanhar todos os julgamentos. Estamos aguardando a entrada da procuradora. Fazer a solicitação, presidente. Obrigada. Bem, então só aqui vou registrar a presença de todos os conselheiros. A mensagem enviada no chat. Doutora Patrícia Amorim, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Eu vou, então, fazer uma chamada rápida. Nós estamos aqui, presença do conselheiro Mário. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia a todos. Conselheiro João Vitor. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigada. Conselheiro Maurício. Bom dia e bom trabalho a todos. Conselheiro Marcelo. Está sem voz, Marcelo. Bom dia e bom trabalho a todos. Conselheiro Rodrigo. Bom dia e boa sessão. Conselheiro Rodrigo, lembrando aqui que está aqui suprindo a ausência justificada da conselheira Rita, que teve um problema de saúde, não pôde participar da nossa reunião aqui de julho. O conselheiro Rodrigo é o vice-presidente da primeira até a segunda Câmara. Agora, então, já temos aqui a presença da representante da Fazenda Nacional, doutora Patrícia. Bom dia, seja bem-vinda. Então, vamos iniciar agora. Bom dia, conselheiros. Bom dia. Nós temos hoje, não temos mais participação de patrono, né? A menos que a Fazenda Nacional também não se inscreveu para nenhuma sustentação. Então, vamos iniciar aqui. Vamos julgar os processos de agora pela manhã e, havendo tempo, vamos avançar andando atrás para tentar julgar os processos que ficaram para trás, porque nós tivemos muitas sustentações. E aí deu para avançar pouco nos processos que não tinham sustentação. Bom, então, o primeiro processo da pauta seria o processo seriam um lote de processos repetitivos, né, recursos repetitivos, 83, 84, 85, né, que seria contribuinte consórcio intermunicipal de saúde, município microrregião Alto Rio Pardo. São os processos número 83, 84 e 85, eles seriam de relatoria da conselheira Ana Cecília, porém, eles foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Depois, então, nós teríamos os processos de números 86, 87, 88, 89, todos recorrentes Fazenda Nacional, contribuinte Universidade Católica do Salvador. Esses processos eles foram retirados de pauta por ausência da relatora, que, como eu já informei aqui, teve um problema de saúde, não pôde comparecer à nossa reunião de julho. Depois, então, nós teríamos os processos de números 90, 91, 92 e 93, 90 a 93, portanto, recorrente Fazenda Nacional e interessado Air Liquide Brasil Limitada. Esses processos foram retirados de pauta a pedido da PGFN, seriam de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Bom, depois nós teríamos, então, o de número 94 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente Fazenda Nacional, e o interessado é o Worktime Assessoria Empresarial Limitada em Recuperação Judicial. Também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Agora, então, passamos ao julgamento do processo número 95 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente Fazenda Nacional, interessado Cardiopulmonar da Bahia S.A. Por favor, conselheiro Maurício. Pois não, presidente. Como já pregoado, esse processo é um recurso da Fazenda, né? Subiram duas matérias nele. Subiu a questão da multa, né? Retroatividade da multa benigna, mais benigna, né? E a questão
de uma matéria chamada salário indireto, despesa com aluguel de campo de futebol. Aqui o que aconteceu? Maurício, Oi, Mário. tá na pasta o processo? Acho que sim, Mário. Deixa eu confirmar aqui, por favor. Eu não tô vendo, não. Então, peraí, desculpa. Estou colocando já. Realmente não estava. Bom, está na pasta. Voltando aqui ao processo, né? Então, o que aconteceu? Houve um lançamento para cobrar contribuição previdenciária a cargo da empresa, né? E aí, o lançamento foi estratificado em 8 levantamentos. Então, eu listei aí no relatório os levantamentos, né? 3, 6, 8 levantamentos. E aí, o acórdão lá no acórdão, aí o recurso, especificamente em relação a um desses levantamentos, que é o aluguel de campo de futebol, e em relação à multa, a multa foi aplicada por meio de obrigação principal, né? Então, a atividade benigna dela. E aí, o que aconteceu? Esse processo voltou para a unidade porque tem um pedido de parcelamento do contribuinte em que ele parcela alguns levantamentos daquele. O que ele fez? Ele estratificou o lançamento para manifestar interesse em parcelar alguns levantamentos só desse lançamento. Entre eles, o levantamento referente à matéria que subiu, que é o aluguel do campo de futebol. Então, eu menciono aqui, já passando ao voto, né? Eu menciono aqui, consta as folhas 1825 a 1829, petitório postado pelo recorrido, com a indicação deste processo e deste DEBICAD, no sentido de que, aderindo ao PERT, que é o Programa Especial de Regularização Tributária, renunciar irretatavelmente ao direito de se defender da parte cobrante objeto do processo, especificamente em relação aos seguintes pagamentos. E aí ele menciona, inclusive, o do recurso especial, né? E aí, esse processo ele voltou para a unidade, ele retornou para a unidade, né? E na venda despacharam que era para analisar as razões, as contra-razões do contribuinte em relação à multa, que foi objeto do recurso da Procuradoria. Então, aqui, a princípio, eu estava aqui encaminhando no primeiro voto aqui, na primeira parte do voto, né? Registro em qualquer fase processual, requerimento de dispensa apresentado pelo contribuinte, visando o parcelamento dos débitos tributários em discussão no processo, configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão a ele favorável, conforme disposto no parágrafo 3º do 78 do RICARF, aprovado pela Portaria 343 de 2015, assim sendo, a se considerar a definitividade do lançamento textil. Em face do exposto, eu estou encaminhando aqui, primeiramente, para conhecer do recurso, para dar provimento, para declarar a afinidade do lançamento no âmbito administrativo, em fase da existência depois do parcelamento do lançamento. A minha dúvida, eu tenho dúvida aqui se a gente avança na análise aqui da multa, porque o colegiado recorrido determinou o comparativo da multa com a de 20%, né, a multa de mora. E a Procuradoria, como de praxe aqui, né, ela pugna por comparar essa multa com a do CFL 68 e comparar com a do 75%, que efetivamente foi o lançamento, né? Inclusive parece que já foi feito isso pelo fiscal, se eu não estou enganado. A minha dúvida aqui é se a gente prossegue na análise com relação à primeira matéria, eu não tenho dúvida, ele inclui no parcelamento. Aquele levantamento especificamente, né? E ele testou, ele aponta lá no requerimento dele, do parcelamento, que ele só está parcelando aquelas matérias que ele perdeu, né? E que ainda não, acho que ele não ganhou de forma definitiva, né? Então, acho que ele ganhou, no parcelamento, ele optou por não incluir, e assim, isso é uma discussão que vai ser travada na delegacia, mas assim, aparentemente o pedido de parcelamento dele
Em relação a esse lançamento, deveria, inclusive, englobar aqueles... Eu acho que... Eu não sei o que o colegiado acha, mas eu acho que deve entender dessa maneira. Se não for isso, ele vai embargar. O que não dá é para a gente aqui se arriscar a entrar numa coisa que você não sabe nem se está aí. Ou, pela lógica, não deveria estar, né? Eu tenho dúvida em relação a essa matéria campo de futebol. Essa aí está parcelada. A minha dúvida é, a gente avança na análise da multa. Mas por que não avançaria? Ele parcelou a multa expressamente, eu não sei. A multa está no mesmo levantamento? Não. Está sim. Sim. Eu não vejo por que não avançar. Eu acho que poderia dar o provimento como um todo. Que a multa é súmula e a... Não, ele está falando o contrário. Quando ele fala avançar, Mário, não sei se é isso, ele está dizendo avançar, considerar definitividade do campo de futebol e julgar a multa. É isso que eu estou dizendo que não poderia, eu entendo que não. É isso que você está falando, Mário? Eu acho, assim... Avançar, você está falando, Mário, você está falando avançar, trazer para a definitividade também a retroatividade, não é isso? Sim. Sim. Mas ele quando ele diz avançar, está dizendo o seguinte, que era para julgar, não é isso? Sim. Não, eu acho que pode só consignar no voto que está tudo englobado, inclusive... Não deve qual que é o problema? Sim. Se ele queria outra coisa, tinha que especificar melhor, e sempre tem a questão dos embargos. Okay. Tá. Eu acho, né? Não sei o que o colegiado entende aí, mas eu acho que está tudo nesse debicad, não cabe a gente agora ficar perquirindo o que entraria ou não. É até um risco, né? Eu acho. E assim, é interessante, porque assim, eu vou fazer isso então, quando eu voto, eu vou encaminhar então para englobar o parcelamento dele, inclusive a questão da multa, né? E aí deixa de analisar o mérito da matéria e reconhece definitiva o lançamento. Mas o interessante é que... Eu acho, aí a gente pode discutir, mas aí na hora dos votos as pessoas colocam o que acham, tá certo? Então, viu, Mário, é porque quando você fala assim, eu não vejo por que avançar, eu entendi que você estava pensando que o avançar dele era trazer para o parcelamento, mas o avançar dele era justamente tirar do parcelamento, por isso que eu estava tendo um entendimento diferente do seu, mas na verdade nós estamos entendendo da mesma maneira, assim, eu acho que se tudo que está nesse debicad, né? O que eu achei interessante nesse processo é que, como o lançamento foi estratificado por levantamento, né, ele fez o parcelamento tratando dessa forma, por levantamento. E aí aquela regra do RICAF de que o recurso dele, o parcelamento dele, né, implica até reconhecer, até tornar definitivo o lançamento em relação àquilo que ele já ganhou, é justamente o que ele não quer, né? Parece que ele quer não parcelar aquilo que ele ganhou, o levantamento que ele ganhou, né? Mas, enfim, isso é uma discussão para a delegacia, né? Não vai ser aqui. Acho. Sim, não vai ser aqui. Aí, então, o relator está conhecendo e, no mérito, dando provimento ao recurso da Fazenda para declarar a definitividade do crédito tributário em litígio, não é isso? Que a gente sempre põe assim, até porque contém esses vários levantamentos, parcela uma coisa, não parcela outra. Bem, conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Pelo que entendi, ele parcelou tudo aquilo que ele tinha perdido, né? Assim, a multa está incluída, então, já que faz parte do que estava sendo, né, do que foi mantido no lançamento. Então, está abrangido aí no parcelamento. Em tese, né? Parece. Certo. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Desculpa, conselheiro Marcelo. Começou cedo, conselheiro Marcelo. Ficou sem voz, eu acho. Acompanho. Tá certo. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, no 95, unanimidade de votos, conhecendo o recurso e no mérito, dar-lhe provimento para declarar. Aí a gente já tem uma forma de escrever, né, Mário? Declarar a definitividade do crédito tributário em litígio. Aí a gente coloca alguma coisa assim em face de adesão a parcelamento, alguma coisa assim, né, Mário?
Nós temos já uma... Desculpa, presidente, eu estou falando aqui, mas com o microfone. A gente coloca por desistência do sujeito passivo em face do pedido de parcelamento. Perfeito, é isso mesmo. Bom, então, isso foi o 95, aí o 96 seria de relatoria da Conselheira na CC, teria inclusive sustentação oral, mas ele é o número 96 da pauta recorrente da Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada, mas foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Então, com isso, nós terminamos, salvo algum erro da minha parte, que eu peço que verifiquem também, terminamos aí a nossa pauta de hoje pela manhã. Aí, então, como nós sempre fazemos, vamos retornar aqui, fazendo uma repescagem, né? Já que agora tem sempre esse termo de repescagem, né? Vamos fazer a repescagem daquilo que ficou para trás aqui nas nossas sessões anteriores. Pelo meu controle aqui, nós temos que retornar para o dia 27 de julho de 2021, para a pauta das 9 horas da manhã, né? A pauta do período da manhã, que nós temos ainda pendente de julgamento. Eu peço até que confirme os números, os processos números 6, 8, 9, 10, 11, 18 e 19. Pode ser? Então, vamos agora para os processos do dia 27, o nosso primeiro dia aqui de reunião, né? Dia 27 de julho de 2021, que é o de número 6 da pauta, né? Nós tivemos aqui uma série de sustentações orais, e aí não conseguimos avançar muito na nossa pauta. Aí ficamos aqui pendentes o número 6 da pauta, né? Até o número 5 aqui, a gente já disse aqui o que aconteceu, né? Houve sustentação oral, enfim. Número 6 da pauta, então, é de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Posso iniciar, presidente? Sim, sim. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, que julgou o recurso voluntário do contribuinte. Aqui a matéria foi relativa à alimentação, vale alimentação in natura, aferida indiretamente. Eu vou direto ao voto, presidente, porque a matéria que subiu foi em relação à decadência, tá? Inclusive, agora nós quando já estamos nessa fase, né, a gente já pode, matérias que já são conhecidas, claro, né, o conselheiro pode já buscar uma forma mais, vamos dizer, séria e mais racional da gente julgar, então, se quiser, pode fazer assim, não tem problema nenhum. Eu estou conhecendo do recurso, só vou passar uma informação no item 9, de acordo com as informações do acordo de embargos, permanece ainda em discussão nesse processo competências referente ao período de 1 de 97 a 13 de 2001, assim indicado. Ele destaca aqui que a autoridade preparadora apartou a parte não controversa, mantendo neste processo apenas o que permanece em litígio. Aqui ele indica, né, o lançamento referente ao período de 1 de 97 a 13 de 2001, tá? Só quis deixar consignado isso. Na ocasião, o voto vencedor do acordo recorrido deu provimento ao recurso voluntário reconhecendo a decadência pela contagem do prazo 150, parágrafo 4º, reconhecendo a decadência das competências de 1 de 97 até 7 de 2002. O voto condutor teceu as seguintes considerações acerca do assunto, pela aplicação do 150, além de aplicar os termos do RESP repetitivo do STJ a respeito do tema. Ele diz que a análise dos autos não se verificou inadimplemento de todas as contribuições previdenciárias pelo contribuinte. Aí ele destaca aqui o 150, né, e indica, no caso aqui, as competências que ele considerou decadentes. Em suas razões recursais, a Fazenda diz que não se aplicaria os termos do 150. Alega o seguinte, que não se operou o lançamento por homologação, o contribuinte não antecipou o pagamento das contribuições lançadas, que o pagamento parcial antecipado estaria configurado tão somente se houvesse recolhimento de valores atinentes àquele específico fato.
se o pagamento se refere a outras situações fáticas, também previstas em lei, como geradoras do tributo, tem-se hipótese diversa e não há como se sustentar a existência de antecipação de pagamento. O argumento fazendário, aí no meu voto, traz tese que há muito foi afastado pela súmula CARF 99. Ora, se há conclusão da turma julgadora no sentido de que não houve a inadimplência de todas as contribuições previdenciárias pelo contribuinte, podemos concluir que se não houve pagamento ao menos parcial, ele foi genérico e, portanto, apto a incidir a regra do 150, parágrafo 4º CTN, sendo que, em suas razões, a Fazenda não indica de forma pormenorizada nenhuma competência que, em tese, não estaria recolhida, mesmo que de forma genérica. Inclusive, pelo teor da própria autuação, verifica-se tratar-se de lançamento relativo à alimentação in natura, sem parte. Ou seja, a verba em discussão tem por característica ser uma remuneração indireta do segurado. Outro sim, assente nessa colenda turma, que a inexistência de lançamento em relação às remunerações diretas, o que não é o caso da verba ora lançada, indica a existência de recolhimento antecipado quanto à folha de salários, e facto a possibilidade da aplicação da contagem do prazo decadencial pelo parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Aqui eu destaco o voto da presidente em relação a essa questão, né, que eu coloquei acima, quando a autuação é pelo salário indireto, né, para fundamentar aqui o voto. Aí, no caso, eu entendo que deve ser mantida a decisão a qual eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, presidente. Ô, Marcelo, eu só tenho uma dúvida aqui, tem um pedido de parcelamento, você viu, né? Não tem nada a ver com esse... Tem um pedido de parcelamento aqui nas folhas 870. Sim, foi esse que eu até indiquei no item 10, presidente, que quando a Fazenda embargou, né, até a turma COR, né, indicou falando que não teria nenhum tipo de omissão, falando que ele praticamente sustentou os mesmos fundamentos do acórdão recorrido, que era um pouco mais antigo, né? Mas ele colocou no item 9 que eu coloquei, ele colocou essa informação, né? E por isso até adentrei aqui, né, nessa questão, né? Na minha ótica ainda estão em aberto a discussão em relação à decadência. Não, mas ele pediu parcelamento ou não? Tá? Esse valor está no parcelamento? Porque se tiver, eu acho que a gente aqui não tem que declarar definitividade, não? Eu só tô... A informação lá de que essa parte não está no parcelamento. Não está, a autoridade né? preparadora apartou a parte não controversa, mantendo nesse processo apenas o que permanece em litígio. Ok. Tal, nos seguintes termos. Aí ele copia embaixo que foram os valores do período de 1 de 97 a 13 de 2001, né? E é o que não tá foram aqui, objeto, né? de parcelamento. Tá ótimo. Obrigada. Não, tudo bem, Marcelo. Era só isso que eu estava em dúvida. Só para depois a gente não ter coisa com embargo, alguma coisa assim. Perfeito. Obrigada, Ana Cília. Obrigada, Marcelo. Podemos, então, seguir. É o caso salário indireto, né? Certo. Posso tomar os votos? Então, o conselheiro, então, está negando o provimento ao recurso, não é isso? Conhecendo o recurso, negando o provimento. Conselheiro Isso, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o relator. Tem pagamento dessas rubricas, Marcelo? Tem pagamento? Rubrica específica não, né? Não, específica não. Não, digo, não da rubrica lançada, eu digo aqui foi folha de pagamento aqui, né? Não entendi. O lançamento aqui é folha de pagamento. Não, é o salário indireto. Auxílio alimentação. Auxílio alimentação, sem o PAT. Tanto que essa matéria nem subiu. A Fazenda recorreu da questão do auxílio alimentação, mas ela não subiu, só subiu a decadência. Então, vou pegar o relator, presidente. Conselheiro Marcelo.
Conselheiro Rodrigo. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, número 6 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento. É isso aí, recurso da Fazenda, né? Bom, aí o número 7 da pauta, ele é o recorrente Fazenda Nacional, interessado transportadora Youssef Limitada. Ele foi retirado de pauta por ausência da relatora, tendo em vista a questão de saúde que impediu a conselheira de participar da nossa reunião de julho. Aí, então, passamos para o processo de números 8 e 9, né, de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente Fazenda Nacional e interessado Centro Educacional Casa do Estudante Limitada. Conselheiro Maurício. Pois não, presidente. Isso aqui esse processo de recurso da Fazenda. A matéria que subiu aqui é retroatividade benéfica da multa também, a aplicação da multa mais benéfica, né? O colegiado aqui, isso aqui é cota, como eu falei, é cota da empresa. Então, a multa que foi lançada aqui é a multa por descumprimento de obrigação principal. Deixa eu passar aqui à frente. O colegiado assentou o entendimento para a aferição da multa mais benéfica, tem que comparar com a de 20%, estabelecido no artigo 61. O recorrente sustenta que deveriam ser somadas as multas e comparar com 75%. E eu estou aplicando a súmula CAF aqui para o final do provimento ao recurso, presidente da Fazenda. Está sem som, presidente. Desculpe, Maurício. Eu estou perguntando se 8 e 9 são iguais. São idênticos. O 9 é terceiros. Tá. Então, vamos julgar o 8, né? O 8, então, é uma obrigação principal, deve ser ou empresa ou segurado, né? Empresa. Então, a matéria é retroatividade benigna, o conselheiro está dando provimento ao recurso. Ela pede isso mesmo, né? Ela pede somatória. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. O relator. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Só desculpa, presidente, tem que ficar apertando 2 botões aqui na gravação. Eu acompanho. Tá certo. Conselheiro Rodrigo. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Então, no 8, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, recurso da Fazenda, né? Dar-lhe provimento. Isso. Dar-lhe provimento. Aí, agora, então, o 9 é a mesma coisa, só que é terceiros, não é isso? É isso, positivo. Aí tem alguma diferença. E aí, no 9 aqui, eu estou aplicando a portaria conjunta, né? Que orienta aqui a comparativo com o artigo 44 da 9.430, né? Multa 75%. Só para explicar para o conselheiro Rodrigo, né, que não está habituado aqui com a dinâmica aqui do nosso colegiado, o terceiros, ele não tem a GFIP, né, então só tem aí uma multa. E aí, seguindo até a portaria, se aplica o comparativo com 75%. Mas há uma diferença aí no julgamento em função de não haver as 2 multas, e aí, claro, não há a aplicação da súmula. E aí eu peço que alguém, que na dinâmica do julgamento, a gente coloque a posição para que o conselheiro Rodrigo entenda, tá certo? Não sei se lá claro. Na turma dele é a mesma coisa, mas enfim. Só conselheiro, então... A portaria que a senhora mencionou e que o doutor Maurício mencionou, qual é? É a portaria conjunta Receita PGFN número 14. Isso, 14/2009. A que deu inspiração para a súmula. Isso. Foi da inspiração para a súmula. Só que aí ela especifica claramente que quando é caso de terceiros, como não tem a multa de GFIP, não faz a comparativa de somatório, compara com a multa de mora com 75%. A multa de mora não, a multa lá a escalonada isso. E com 75%. Com 75%. Porque lá a gente usa ou a súmula ou então a instituição normativa 971, né, que é o artigo 476, que fala das comparações bem certinho, né? Até quando tem lançamento de principal, quando não tem lançamento de principal, ele diz. Mas realmente a instituição normativa ela é vaga quando é terceiros.
Então, aí teria que fazer Só para explicar que o terceiro fica sempre diferente porque não se aplica a súmula. Aí, então, o conselheiro está conhecendo do recurso e dando provimento, aplicando a portaria 14 para considerar comparativo com 75%. Aí, então, conselheiro Mário... Eu acompanho o relator. Aí, conselheira Ana Cecília, é um posicionamento diverso. Pois agora eu tô sem me recordar direito, porque era só quando lança separado. O João Vitor... Você se lembra, João? Não era só quando lançava separado? Esse caso aqui, como não tem aplicação da súmula, a gente não está restrito aos limites do enunciado sumular. Então, o que a gente tem feito em caso de terceiros onde não tem GFIP? A gente tem aplicado, viu, Rodrigo, você que não participou aqui com a gente ainda, obviamente que você pode discordar, mas enfim, tem uma nota da PGFN, que é a nota SEI 27 de 2019. Essa nota SEI, ela é objeto da nota SEI do item 1.26, a linha B da lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O que aconteceu é que, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a retroatividade benigna do artigo 35 da Lei 8.212, então houve uma ampla discussão na STJ sobre a retroatividade benigna desse artigo 35, que estabelece a multa, fixa o percentual máximo da multa em 20%, foi editada essa nota C e esse tema foi colocado na lista de dispensa de contestar e recorrer, conforme item 1.26, a linha B. Então, hoje a gente tem aplicado aqui a limitação a 20% nos casos em que não tem GFIP, em função também dessa nota e desses precedentes do STJ. Também foi editado mais recentemente o parecer SEI, aí é um parecer 11.315 de 2020, no qual se reitera a aplicabilidade da nota SEI, mesmo diante das considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E no item 10 diz, em que pese a força dos argumentos tecidos pela Receita Federal, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra a jurisprudência firmada, sobretudo a condenação ao pagamento da multa. Então, assim, não há decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, mas há uma jurisprudência reiterada e, consequentemente, a edição dessa nota e desse parecer, e em função disso, há um posicionamento do colegiado. Essas questões têm sido decididas por empate, né, no sentido de limitar a multa a 20%. Exceto quando é o caso de aplicação clássica da súmula, tá? Né? Tem GFIP, mas a obrigação principal, que aqui, como é terceiros, não tem GFIP. Ô, João, eu tinha a impressão de que quando tinha lançamento de todo, além de terceiros, outros lançamentos, a gente jogava tudo no mesmo negócio da súmula. Quando é conjunto, Ana Cília, aqui está separado. Esse é separado, né? Ah, tá. Quando é conjunto, a gente já chegou a essa conclusão, né? Que jogava tudo no mesmo... Ah, perfeito. Então, nesse caso, eu vou ter que abrir a divergência para aplicar o posicionamento que já vem sendo adotado, no sentido do que o João já expôs. Ok. Então, fornecidas as teses, né, explicadas as teses, o conselheiro Rodrigo é livre para votar como quiser, mas assim, apenas para entender por que nesse caso é diferente. No caso de terceiro, normalmente tem um resultado diferente. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a divergência. Conselheiro Marcelo. Acompanho a divergência. E aí, então, conselheiro Rodrigo. Presidente, eu vou acompanhar o relator, nesse caso, que é como eu vinha fazendo nos meus votos, nesse sentido de terceiro. Vou estudar essas portarias, eu anotei aqui as portarias que o João e a Cecília mencionaram, né, o parecer SEI também, essa questão toda, mas por hora, né,
vou me manter com o voto que eu já fazia, né, costumo fazer na minha turma, em relação a terceiros. Então, acompanho o relator. Certo. Eu também acompanho o relator, e aí, então, nesse caso, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, né, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Marcelo, que lhe negaram provimento. Estão ouvindo o passarinho? Não sei se está dando para ouvir. Ele tem um ninho aqui, desse lado, e tem outro com ninho que ele canta de tarde ali. Assim, desculpe, mas tenho que... Ainda bem que não é uma... Eu já inspecionei a obra do vizinho, ele já terminou a obra dele. No primeiro dia ele estava com a obra ali. E aí era um barulho bem mais desagradável, né? O passarinho até... Bem, então, agora então, vamos seguindo aqui. Esse foi o 8 e 9, né? Seguimos aqui ainda de relatoria do conselheiro Maurício, número 10 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado com Cremate Engenharia e Tecnologia S.A. Bom, deixa eu ver o processo aqui, está na pasta já, né? Esse caso aqui, recurso está fazendo também, e aqui subiram duas matérias, né? Uma, aqui a contribuição lançada a cargo dos segurados, né? Cota de segurados, né? Subiram duas matérias, a retroatividade benigna da multa e qualificação jurídica dos valores pagos aos empregados a título de aluguel de veículos. Então, tem uma atinente aqui a salário indireto e a outra fórmula de cálculo da multa mais benéfica, né? Passando aqui ao voto já, foram lançados 3 debicados, né? Terceiros, 4 empresas e 4 segurados. Eu destaquei na planilhazinha aí. E passo aqui a análise do mérito já relacionado ao salário indireto aqui, né? Imputado ao recorrente, né? Nesse ponto, segundo se extrai do voto condutor do recorrido, a autuada teria objeto social a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, elaboração de plano diretor, estudo de viabilidade, entre outros serviços. E como não dispunha de veículo próprio para exercer sua atividade, teria celebrado o contrato de locação de veículos com os seus próprios empregados. Entendeu o fisco que a solução dada pela empresa nada mais seria do que a forma engendrada, abro aspas aqui, né, com o fito de elidir a Previdência Social, tentando afastar tais valores erradamente do campo de incidência da contributiva previdenciária. Para tanto, elencou aproximadamente 40 categorias funcionais que teriam recebido tal verba. Já decisão de primeira instância trouxe ao caso outros ingredientes, quais sejam, diferente do alegado do interessado, os locadores de veículos não seriam terceiros pessoas físicas, mas sim o próprio prestador de serviço, empregados individuais do interessado que celebraram o contrato de locação de veículos, recebendo mensalmente do interessado o salário, o pagamento e também outros valores de título legal de veículo. O transporte não teria sido fornecido em utilidade, mas sim em dinheiro, isto é, trata-se de verba salarial em dinheiro e por isso não se aplica o 458, parágrafo 2º, 3 da CLT, mas sim o 457, caput, parágrafo 1º e parte inicial do 458 da CLT. Teria sido constatado que os empregados recebiam valores fixos previamente às suas despesas, de forma que os valores pagos àqueles não poderiam ser enquadrados como ressarcimento. Quanto a este último ingrediente, resiste que os contratos apresentados previam que o valor pago a título de aluguel abarcaria, como de forma antecipada, todo e qualquer risco ou dano que o veículo viesse a sofrer. Confiram-se os termos de sua cláusula segunda. Eu vou pular a leitura aqui, para está constando do voto aí. Não obstante, o colegiado assentou que as definições postas pela Constituição Federal no que tange a base de contribuições devem ser interpretadas de maneira restritiva e em conformidade com a dimensão que lhes confere o direito do trabalho. Fixadas as bases, o colegiado entendeu que o que havia no caso era a existência de um contrato de locação regido por norma de direito privado, no qual o empregado e empregador se obrigaram a manter um contrato de locação de determinado veículo por um período limitado. E mais, que tal situação, por sua vez, seria regida pelo artigo 565 do Código Civil e não haveria qualquer relação trabalhista ou contraprestação de trabalho. Destacou ainda
que, caso o empregado quisesse pedir demissão da empresa, os efeitos desse instrumento contratual continuariam válidos e eficazes, e concluiu, reafirmando que, se tratando de contrato bilateral regido pelas normas de direito privado, não trabalhistas, e por não haver retribuição pelo trabalho, tampouco estarem presentes elementos essenciais da relação de emprego, assistiria a razão à recorrente, pois, nesse caso, não se vislumbraria a hipótese de incidência da contribuição social previdenciária, qual seja a percepção de salário pelo empregado. Todavia, por entender que a autuada só teria feito prova da existência de apenas 5 contratos, decidiu exonerar o crédito tributário apenas em relação àqueles segurados empregados que tiveram um contrato de locação de veículo apresentado nos autos referente ao período lançado. De sua vez, a recorrente, após indicar o acordo 206.00577 como paradigma, o motivo previdencial sustentou que os pagamentos efetuados título pelo aluguel de veículo, ao tempo que subsumem a regra do inciso 1 do artigo 28 da Lei de 1912, não se encontram excetuados no rol do seu parágrafo 9º. Pois bem, faço registrar de início que não comungo da tese, tal como proposta pelo relator do recorrido, de que deve haver uma rigorosa observância pelo direito previdenciário dos conceitos e definições extraídos de outros ramos de direito, sobretudo quando se estamos a tratar dos contornos dos aspectos materiais da tributação. Especificamente sobre esse ponto, vale-me do voto proferido pelo então conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos, acordo 9202006133 de 24 de outubro de 2017, que, muito embora tenha abordado a temática da legislação trabalhista previdenciária, bem dissertou sobre a autonomia do direito previdenciário nos seguintes termos. E, presidente, eu vou pular a leitura aqui, um voto conhecido, inclusive já utilizei esse voto em outra ocasião, né? Está aqui constando do voto. Tema semelhante foi apreciado por esse colegiado quando do julgamento do acordo 92000206-034, na sessão de 28 de setembro de 2017. Naquele caso, questionou-se os pagamentos efetuados pela empresa, seus próprios segurados empregados, a título de locação de veículos, que eram utilizados na realização de tarefas inerentes ao serviço prestado pela autuada. Muito embora a discussão que lá se travou tenha girado em torno da comprovação das despesas incorridas, o que poderia justificar a natureza não remuneratória desses pagamentos, a conclusão que chegou ao colegiado, que pode bem ser resumida na parte final da fundamentação. Oi, desculpa. Alguém falou algo? Prosseguir, então. Muito embora... acho que é algum microfone que está barulhento, mas... Parece que alguém havia falado algo, mas eu vou prosseguir, então, presidente. Muito embora a discussão que lá se travou tenha girado em torno da comprovação da despesa incorrida, o que poderia justificar a natureza não remuneratória desses pagamentos, a conclusão que chegou ao colegiado, que pode bem ser resumida na parte final da fundamentação do voto relator, foi a de que, abro aspas aqui, quando não existe comprovação das despesas impossível falar-se em ressarcimento e afastar a natureza remuneratória dos valores pagos, não fazendo, tais pagamentos sujeitam-se ao auto de infração lançado. Fecho aspas, e retorno para o voto. Em seu recurso voluntário, a autuada ainda sustentou a não incidência da verba com foco na linha S do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei de 1912, que dispõe, aqui eu transcrevo o artigo, né, a questão do ressarcimento da despesa de veículo, né, pelo empregado. Né? Ora, os fatos trazidos aos autos, no sentido de que havia pagamento de aluguéis a aproximadamente 40 categorias funcionais, todos com vínculo trabalhista com a empresa contratante, empregados ou individuais, que empregados recebiam valores fixos previamente às suas despesas, e que apenas 5 contratos teriam sido acostados aos autos sem que fossem apresentadas as comprovações das despesas incorridas pelos trabalhadores, tenham que esses valores pagos aos trabalhadores, na vigência do contrato de trabalho, além de subsumirem a expressão rendimentos pagos devidos ou creditados a qualquer título, contida no inciso 1 do artigo 28 de 8.212, não encontram guarida na regra de não incidência estabelecida na linha S do parágrafo 9 daquele mesmo dispositivo, por absoluta falta de comprovação das despesas que pretendeu ver ressarcidas. Quisesse realmente o autuado se valer dos veículos de seus trabalhadores e incorrer nas despesas dele decorrentes, sem que, com isso, sujeitasse a exação em tela, deveria ter promovido o ressarcimento dessas despesas aos trabalhadores que efetivamente as comprovassem, e não celebrar contratos com esses mesmos indivíduos, tal como se viu, na expectativa de furtar-se a necessidade de que as fossem comprovadas. Segundo a lógica do pretendido pelo recorrido, o que lhe impediria, por exemplo, de celebrar contrato de locação de veículos com todos os seus trabalhadores, comprometendo-se a pagar o dobro, o triplo ou quádruplo, por exemplo, do que lhes paga mensalmente de salário, para, ao final, ainda que não se fizesse qualquer exigência de comprovação da despesa com o automóvel, ou mesmo da sua exigência ou utilização, ou mesmo
da sua existência ou utilização na atividade da empresa, pugnar pela não exação do tributo. Por esse motivo, é que sustento que os negócios entabulados, segundo as normas dos demais ramos de direitos, devem ser interpretados à luz da legislação que rege a tributação, sob pena de serem utilizados acidental ou deliberadamente como subterfúgio para evitar a existência da exação. Em outros termos, ainda que abordando a temática da aplicação dos princípios gerais de direito ao artigo 109 do Código Tributário, é claro ao sentar que eles são utilizados, os princípios, né, para pesquisa, definição, conceito, alcance, considerar conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. Note-se, não há que se falar em ressarcimento se não houve a prova do dispêndio que pretende ser ressarcido, sob pena de eventualmente restar caracterizado o acréscimo patrimonial por parte do beneficiário. Nessa perspectiva, alinho-me ao voto condutor do acordo paradigmático, por se amoldar perfeitamente ao caso destes autos, quando assentou que, aqui abro aspas, na hipótese dos autos, a existência de mero contrato de locação não é capaz de comprovar a despesa do empregado no uso do veículo próprio, normalmente quando o valor pago é pré-estabelecido. A rigor, o contrato de locação simplesmente contempla a obrigação de pagamento, não comprovando qualquer despesa passível de ressarcimento na forma de seleção previdenciária. Fecho aspas. Com efeito, presidente, estou dando provimento ao recurso aqui nesse ponto, está fazendo. Esse aí é o caso do aluguel de veículo, né? E tem também a retroatividade benigna, Sim, né? é o próximo ponto. Vamos julgar essa questão, porque Sim, a retroatividade benigna é uma coisa mais tranquila, né? Sim. Esse daí tem todas essas nuances. Posso tomar os votos, então? O conselheiro, então, está dando provimento nesse ponto, né? Ainda não julgamos o segundo. Conselheiro Mário. Presidente, só para, assim, fazer um comentário com relação a essa questão da autonomia do direito previdenciário em relação ao direito do trabalho, tem esse RS 565-160, né, que acho que ele é bem ilustrativo em relação a essa questão da autonomia, né, de que você não pode simplesmente sair aplicando indistintamente, né, como alguns pensam, aqueles conceitos e definições do direito do trabalho ao direito previdenciário. E, assim, meu posicionamento em relação a essa questão já é bastante conhecido também, então eu acompanho o conselheiro Maurício. Conselheira Ana Cecília. Presidente, eu gostaria de ficar com vista do processo, porque teve um até semelhante. Na ocasião, eu segui posicionamento até adotado pelo conselheiro relator, mas tiveram peculiaridades no caso que eu não me recordo no momento, eu gostaria de analisar com calma. Certo. Então, vista para a conselheira Ana Cecília, convertida em vista coletiva. O relator, só para, já coloca logo o seu voto em relação à segunda matéria, que aí eu ponho como um todo, claro que ela vai fazer a vista de tudo. A segunda matéria, você deu provimento também? Parcial, porque a Procuradoria pede para comparar com 75%. Sim, sim. Vista para a conselheira Ana Cecília, o relator votou por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial. Eu vou botar assim, parcial, porque aí a gente não vai rever, né? Vai ainda discutir. Provimento parcial. Acompanhado, posso colocar assim, Mário? Acompanhado pelo conselheiro Mário. Aí, nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito, tá certo? Aí o processo volta no mês que vem. Bom, aí seguimos, então, aqui, agora temos de número 11 da pauta, relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente Fazenda Nacional, interessado, município de Valença. Só um minutinho. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Abaixo eu menciono o acórdão recorrido e transcrevo trecho da emenda do julgado.
as matérias que subiram para discussão pelo colegiado são as seguintes: a multa por descumprimento de obrigações acessórias, multa qualificada e multa agravada. A Fazenda Nacional aduz em seu recurso que o contribuinte deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade. Não sei por que esse barulho. Mantenha os conselhos, assim, menos o seu, claro. Eu vou... Estão me ouvindo? Ah, tá. Aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que tendo em vista que o contribuinte deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, bem como omitiu nos resumos gerais das folhas de pagamento apresentadas as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço com infração ao disposto no artigo 32.1, inciso 1º e 2º da Lei 8.212, são plenamente legítimas as multas aplicadas ao caso com fundamento no artigo 92 da mesma lei. No que se refere à multa qualificada, a conduta do contribuinte de deixar de recolher os valores descontados dos segurados, aliada à falta de declaração em GFIP, com claro intuito de omitir perante o fisco a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, já é suficiente para demonstrar a conduta dolosa do contribuinte, justificando a qualificação da multa. Quanto à multa agravada pelo não atendimento da intimação, cabe considerar que se o autuado prestou informações e apresentou documentos de forma incompleta, o trabalho da fiscalização foi dificultado, pois não compete ao contribuinte determinar quais os documentos necessários ao trabalho fiscal, muito menos definir os limites de fiscalização, sendo prerrogativa da autoridade estabelecer quais são os documentos e livros necessários à realização da auditoria. O artigo 44, parágrafo 2º da 9.430, dispõe sobre os critérios totalmente objetivos para agravamento, os quais independem de restar aprovada a conduta dolosa. Impõe-se a reforma do acordo recorrido, devendo ser restabelecido o agravamento. Intimado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões. Eu vou para o voto. Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presente demais pressupostos de admissibilidade. Consoante se extrai do relatório fiscal de folhas 30 e seguintes, o processo sob análise trata dos seguintes lançamentos de obrigações principais e acessórias. Auto de infração de contribuição previdenciária dos segurados, auto de infração de contribuição previdenciária da empresa e do empregador, multa isolada, multa qualificada e multa por descumprimento de obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada as remunerações dos segurados contribuintes individuais. Ao apreciar o recurso voluntário, o colegiado prolator da decisão recorrida entendeu por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento e a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% e para exonerar as multas por descumprimento de obrigação acessória nos valores de R$ 2.331,32 a R$ 109.939, nos seguintes termos. Agravada com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, inciso 1º e 3º da Lei 9.430, pela falta de atendimento de intimação. Quanto ao agravamento da infração, o recorrente alega que os termos de intimação foram atendidos, não havendo embaraço na ação fiscal. Segundo a autoridade lançadora, o motivo ensejador de tal penalidade foi o não atendimento dos termos de intimação 1, 3 e 5, sujeitando-se às disposições contidas nos incisos 1º e 3º do parágrafo 2º do artigo 44 da 9.430. Depreende-se do relato fiscal que os documentos e esclarecimentos foram apresentados de modo que sua insuficiência não pode implicar o agravamento. Ademais, não obstante a apontada deficiência nos esclarecimentos prestados, isso não impediu a autoridade fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do lançamento tributário. Logo, deve ser afastado o agravamento da multa qualificada, item C. Com base conforme o caso, no artigo 44, inciso 1º, parágrafo 1º e 2º da 9.430, em virtude de omissões em GFIPs, valores descontados de segurados e não recolhidos na época própria e constatação de diferenças entre valores descontados e segurados informados em GFIP. A qualificação da multa somente pode ocorrer
quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei. No caso concreto, houve apenas a alegação de omissões, não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, razão pela qual deve ser afastada, reduzindo ao percentual de 75%. E a terceira matéria foi a questão da multa por descumprimento de obrigação acessória. Quando a multa aplicada por suposto descumprimento de obrigação acessória, o recorrente alega que a mesma perde seu fundamento pelo fato das divergências nas informações e valores nas GFIPs das competências autuadas terem sido espontaneamente reconhecidas, procedendo inclusive com a retransmissão das referidas GFIPs. Sobre o assunto, assim se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância. O litigante alega que a multa aplicada por suposto descumprimento de obrigação acessória perde seu fundamento pelo fato das divergências das informações e valores das GFIPs das competências autuadas terem sido espontaneamente reconhecidas, procedendo inclusive com a retransmissão das referidas GFIPs. Quanto a essa questão, repiso que as retificadoras do período de 1 de 2013 a 13 de 2014, objeto do presente lançamento, foram enviadas à Conectividade Social quando o ente público já se encontrava sob ação fiscalizatória, não se encontrando, portanto, sob o benefício da denúncia espontânea, conforme já demonstrado nos itens precedentes desse voto. Foi por esta razão que as GFIPs enviadas não foram aceitas pelo sistema informatizado da Receita. Ainda que as referidas GFIPs fossem aceitas pelo sistema, não tornam os autos de infração lavrados por descumprimento de obrigações acessórias improcedentes, porque serão lavrados na mesma ação fiscal, tanto os autos de obrigação quanto as forem as infrações. E foi o que ocorreu no presente caso. A auditoria lavou dois autos pela constatação de implemento de obrigação de fazer, prevista em lei, de o autuado deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, e também o item 2, o notificado omitiu nos resumos gerais das folhas de pagamentos apresentadas as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, apresentando-a em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita. Consta do relatório fiscal a seguinte descrição dos fatos. O município de Valença deixou de lançar mensalmente, né, essa mesma obrigação acessória, que foi o que consta do relatório, e mais abaixo ele coloca a descrição da infração. A Prefeitura Municipal omitiu os resumos gerais também as folhas de pagamento apresentadas, as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, apresentando-as em desacordo com os padrões e normas estabelecidos. Aí abaixo coloca a fundamentação legal, o valor da multa. Aí menciona a aplicação do artigo 35A, com relação à multa aplicada, e traz outras considerações aqui no relatório fiscal. Eu vou abaixo para as conclusões. É indiscutível o nexo de dependência entre... Perdão, deixa eu só voltar um pouco aqui. É indiscutível o nexo de dependência entre as condutas de registrar indevidamente na contabilidade e não recolher o tributo que seria devido se correto fosse o registro. Naturalmente, caso o registro fosse equivocado e tivesse claro o propósito doloso de ocultar a ocorrência do fato gerador, a penalidade de ofício deveria ser qualificada mediante a duplicação de sua alíquota, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44, da 9.430. Sobre o assunto, pactuo do entendimento e utilizo com a devida vênia como razão de decidir o voto do ilustre conselheiro Carlos Alberto Azeredo Amaral no acórdão de final 410. E aí ele transcreve aqui, que esse voto que ele transcreve é no sentido de dizer que há uma conjunção entre as infrações aqui, e que no caso essa de livros de escrituração nos livros aqui, ela teria sido abrangida já pela outra infração. Deixa eu ver o trecho que ele menciona. A falta de escrituração que levou à autuação está evidenciada no item 9.11 do relatório fiscal, tendo lastreado ao mesmo tempo a autuação por descumprimento de obrigação principal consubstanciada no debicade número tal. E aí embaixo, deixa eu ver a descrição dos fatos do lançamento é clara ao demonstrar a não ocorrência de falha de registro, mas o registro equivocado dos fatos contábeis, o que dá em seja a reclassificação de ofício da despesa e o recálculo do tributo devido com a aplicação da penalidade de ofício. Resta absolutamente necessária a imposição de sanções com moderação, tanto no ponto de vista qualitativo, tipo de pena, quanto do ponto de vista quantitativo.
E aí ele vai tecendo outras considerações e vai concluindo que diante desse... Portanto, eu entendo que não merece prosperar a imputação fiscal, seja em razão de punir a conduta de falta de declaração ou declaração inexata, para a qual a penalidade prevista, que é o artigo 35A, e acumulado 44, não se aplicando ao artigo 92 de 8.212, seja pela inocorrência de falta de lançamento em títulos próprios, seja pelo evidente nexo de dependência entre os delitos de não lançar em títulos próprios e de não efetuar o lançamento do tributo devido do que resulta a aplicação do princípio da Constituição. E aí esse foi o posicionamento adotado pelo colegiado recorrido. E nesse contexto, a Procuradoria da Fazenda, em seu recurso, pleiteia a reforma da decisão no tocante à multa por descumprimento de obrigações acessórias, a multa qualificada e a multa agravada. Sobre a multa por descumprimento de obrigação acessória, de deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminadas as remunerações pagas aos contribuintes individuais, bem como de omitir remunerações dos contribuintes individuais nos resumos gerais de folhas de pagamento. O acordo vergastado, como destacado anteriormente, consignou oposição no sentido da existência de dependência entre as condutas de registrarem devidamente na contabilidade e não recolher o tributo, que seria devido se correto fosse o registro. Dessa forma, salientou o colegiado que, na hipótese de o registro equivocado não ser identificado, não haveria lançamento da obrigação principal relacionada, do que resulta a conclusão de que, pela aplicação da construção, o delito fim, não recolhimento, absorve o delito meio, classificação contábil equivocada. Em posição oposta, alega a Procuradoria da Fazenda que as multas decorrentes das infrações do 32, inciso 1º e 2º, são plenamente legítimas, com fundamento no artigo 92 da mesma lei. Nota-se, como salientado pela recorrente, que o artigo 44, inciso 1º, da 9.430, abarca duas condutas: descumprimento de obrigação principal e também descumprimento de obrigação acessória relativa à falta de declaração ou declaração inexata. Assim, os dispositivos citados tratam de multas oriundas de situações distintas das ensejadoras das multas previstas no inciso 1º e 2º do 8.212. Aí eu transcrevo. Portanto, apesar de as obrigações acessórias e objetos presentes autos terem sido relevantes para a constatação do descumprimento de obrigação da obrigação principal, as condutas penalizadas são autônomas e possuem previsão legal expressa, razão pela qual entendo que devem ser mantidas na forma como lançadas. Essa é a primeira matéria, presidente. Eu vou seguir na leitura aqui das duas matérias seguintes, que são 3 tópicos, né, para facilitar a compreensão. Essa primeira foi relativa à obrigação acessória, à questão da consunção, se realmente poderia ter sido, deve ser mantida essa obrigação acessória, ou se ela já estaria abarcada pela penalidade relativa ao artigo 35A. E aí, nesse contexto, estou entendendo que a previsão legal expressa para essa penalidade, que aquele dispositivo legal que também abrange a principal, ele não abarca essa especificamente aqui, essa obrigação acessória, que no caso deveria ser mantida. Aí, no que concerne a multa agravada, em decorrência... Então, Anacília, eu vou tomar os votos dessa... Okay. Pode ser? Que aí a gente depois não se perde aí na... Então, a gente está, então, vamos julgar agora o que a conselheira acabou de colocar, que é a multa por descumprimento de obrigação acessória, como uma multa independente, e aí fora desse princípio de consunção, né, que foi aplicado no acordo recorrido. A conselheira, então, nesse ponto, ele está dando provimento, entendendo que ela pode ser cobrada em separado. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora. Conselheiro João Vitor. Está sem voz. Perdão. Eu vou pedir vista desse caso. Vai pedir vista do processo? Tá. Então, número 11 da pauta, vista para o... eu acho que aí a gente não vale a pena continuar julgando. Vocês acham, para julgar outras matérias? Querem? Ou você quer vista de tudo aí para frente, João Vitor? Só dar o voto e tudo. Vista para o conselheiro João Vitor, convertida em vista coletiva. A relatora votou por dar provimento parcial. Dar provimento parcial ao recurso, provimento parcial para restabelecer, né?
estabelecer a multa por descumprimento de obrigação acessória, né? Isso, e o agravamento. De obrigação acessória e o agravamento da multa, da multa, qual multa é essa? Qual que é a multa? Essa foi a própria... Da própria obrigação acessória, que ela foi agravada por conta das intimações de... Perfeito, sim, essa palavra. Da multa. Acompanhada pelo conselheiro Mário, posso colocar isso? Mário e Pedro Paulo, não é isso? Não é isso, Pedro Paulo? Isso, sim. Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito. Aí é bom porque a gente consegue, na próxima sessão, aí faz um apanhado, né, Ana Cecília, logo de tudo. Bem, agora, então, vamos para o número 12 da pauta, já julgamos, não foi? BASF, que era um processo de vista, né, que nós já... Eu até pedi para a gente logo julgar para não ficar para trás processo com vídeo, que estaria retornando. Aí, então, iríamos para o número 13 da pauta, que seria de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente também BASF, recorrente Fazenda Nacional, interessado BASF, mas aí esse daí foi retirado de pauta a pedido do relator. Foi isso? Foi. Excedeu a alçada, né? Hein? Excedeu a limite. Excedeu a alçada, ok. A pedido do relator, tendo em vista o valor em julgamento, aí então tem que depois a gente botar certinho na ata que ele vai retornar quando tiver já condição de retornar pela alçada, né? Bom, depois, então, teríamos a relatoria do conselheiro Mário, de número 14 da pauta. Tivemos, não foi? Tivemos já o julgamento do número 14, houve videoconferência, sim, a gente antecipou, já julgamos. Aí, 15 seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional e Bund Refrigeração Brasil, Indústria e Comércio Limitado. Mas foi tirado de pauta a pedido da PGFN. Depois, então, teríamos o relatoria do conselheiro Maurício, número 16 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Cambraia e Rosa, Comércio de Veículos e Serviços Limitada. Mas ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Depois, então, teríamos um processo de minha relatoria, número 17 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado PEN Engenharia Limitada. Foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Passamos, então, para o de número 18 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente Fazenda Nacional, interessado BRB, Banco de Brasília, S.A. Sim, presidente. Esse é um processo um pouco diferente. Eu não me recordo da gente ter analisado essa questão de recurso contra resolução, recurso especial contra resolução. Aqui eu vou fazer uma rápida leitura aqui do relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda contra a resolução de número 1402000401, abaixo... não tem ementa, né? Não transcreva a ementa, não tem ementa. A matéria que subiu para rediscutir é a questão relativa ao sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo da STF. A situação da resolução foi simplesmente a determinação de sobrestamento do julgamento para aguardar a decisão que tinha sido relativa a uma matéria que tinha sido admitida com repercussão geral no Supremo. E não havia não cabe recurso contra a resolução, né? Não sei se você... eu não estou, na verdade, conhecendo, mas eu estou, assim, esclarecendo primeiro fazendo essas colocações, né, do que foi alegado, mas eu vou passar, então, ao voto, presidente, que eu faça a menção à questão do conhecimento. Consoante narrado, a matéria monocraticamente admitida para discussão por esse colegiado trata da possibilidade de sobrestamento do julgamento de recurso voluntário em razão da pendência
da análise no STF de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre a matéria objeto dos autos. Cabe salientar que o recurso especial foi interposto contra a resolução do colegiado ACO, na qual foi determinado o sobrestamento do julgamento do recurso e tal. Aí é que eu menciono qual foi a matéria e que a matéria realmente está com repercussão geral. Como bem destacado no Manual de Admissibilidade de Recurso Especial do CAF, as resoluções proferidas pelos colegiados do CAF, já que são medidas incidentais de caráter instrumental, visando a determinar diligências ou outras providências para adequada instrução processual sem caráter decisório, não são sujeitas a recurso das partes. Além disso, acrescento o referido manual que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório. É nesse contexto que se entende pela impossibilidade de utilização de resoluções como paradigmas para a demonstração da divergência jurisprudencial necessária ao conhecimento de recurso especial. Pela mesma razão, também não se mostra possível a identificação da interpretação tributária divergência no caso sob análise, uma vez que o colegiado ACO não enfrentou o mérito do recurso voluntário diante do sobrestamento do seu julgamento. Assim, embora seja decisão colegiada, a resolução vergastada não interpreta a legislação tributária, pois não se adentra na discussão acerca das razões que fundamentaram o lançamento, tratando de questão meramente administrativa. Observa-se que a resolução, seja como objeto de recurso, seja como paradigma, não se presta à apreciação da legislação tributária, motivo pelo qual não se mostra possível identificar a divergência jurisprudencial necessária ao recurso excepcional. Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso. Que coisa mais curiosa, né? Nunca vi. Aliás, não tem nem ciência. Eu nem lembro de... Nunca subiu para a gente, acho que nunca foi admitido. Nem abre prazo, nem abre... A resolução, ela vai direto para o cumprimento, nem abre prazo para recurso. Eu realmente nunca vi. Mas, assim, a gente não vê, mas sempre tem alguma coisa diferente, né? Mas, enfim, isso daí, tanto é assim, tanto não tem tanto não tem sentido, né, ter recurso especial de resolução, que até não é isso que determina, mas até o próprio regimento diz assim, tem que apresentar até 2 emendas, sabe? Quer dizer, você recorre sobre uma interpretação da legislação, não sobre instrução e como processual, poderia a gente, por exemplo, determinar que o colegiado, mesmo achando necessário uma outra providência, pudesse julgar de toda maneira uma matéria? Se eles entenderam necessário o sobrestamento, para eles é necessário e eles precisam aguardar. Então, assim, tem como, seria como a gente fazer determinar dessa maneira, né? Que se avalie, se aprecia o mérito, sendo que o colegiado entende que não tá apta à apreciação, né? Exatamente, Bem, então a conselheira não está conhecendo, né? Então... Não estou conhecendo, presidente. Nesse caso, só uma curiosidade, porque eu não estou vendo aqui, a Fazenda nominou esse recurso como recurso especial? É especial. Recurso especial. Ela entende que é uma decisão colegiada, e como o regimento fala, decisão colegiada, e resolução está abarcada nesse... Então, haveria sim uma possibilidade de recurso especial. Que eventualmente até poderia fazer um recurso sentido amplo. Para começar, nem se dá ciência. Nem se dá ciência de resolução para a parte. Aqui eu não entendi nem como é que ela conseguiu. Aqui, não foi, não sei se foi por um lapso lá do setor que faz a expedição, mandar isso para a Fazenda Nacional, porque não vai para ninguém. Resolução nem vai, quer dizer, nem se dá ciência para oportunizar recurso. Imagina, você dá recurso, dá direito a recurso para resolução. Agora, eu só discordo da ementa aqui, né? Porque dá a sensação que se você tivesse trazido uma outra coisa, sei lá, como de paradigma, demonstrasse divergência. Tá. É porque, assim, eu falo da legislação que não há interpretação divergente, é porque, na verdade, nem caberia, né? É melhor deixar claro que nem caberia no caso da resolução, né? Eu vou ausência ajustar. de previsão legal, pronto.
Não tem previsão legal para recurso especial e fácil de resolução. Vou simplificar isso. Vou colocar numa frase. E o recurso era só isso? Era. O processo continua sobrestado? Sim, e é porque não teve ainda decisão do Supremo sobre a matéria. Olha só, a Fazenda não concordou, houve um sobreamento, pelo que eu entendi, determinação por nada, sem previsão regimental, né? Porque ter pendência de repetitivo ou de repercussão geral nunca foi óbvio a julgamento, né? A gente só quando é definitivo. Então, quando houve o caso, por exemplo, de ter casos bem específicos, né? Que foi, por exemplo, o caso dos juros, né? Naquelas ações lá do Toffoli, ou então a parte do SEBAS, né? Que realmente houve uma determinação de sobrestamento. Fora isso, o fato de esperar para a decisão de repercussão geral, eu nunca vi. Isso aí tem que ser tratado, se não se discorda, tem que ser tratado de uma outra maneira, não via recurso especial, no meu entender. A Fazenda tem que instar aí a instância de sobrestamento para dizer que isso não é caso, não tem como, não existe previsão legal para isso. Justamente o que ela sustenta no recurso é que não tem mais os dispositivos do regimento interno que foram revogados. Exato, falava dessa questão do sobrestamento nesse ponto. E aí, como houve essa revogação, a Fazenda aduz que não seria necessário sobrestamento nesses casos, porque isso causaria um entrave de vários processos. E aí o colegiado recorrido tinha entendido que, independente de ter sido revogado esses dispositivos regimentais, na verdade haveria sim uma prejudicialidade, porque para eles seria atenderia melhor a economia processual e tudo, tinha toda essa discussão. E aí a Fazenda entendendo sempre pelo não sobrestamento. Mas, assim, é uma resolução, eu até pensei bastante, mas, assim, é uma resolução e não tem como se determinar. Assim, claro, o colegiado, ele não necessariamente teria que ter, né, sobrestado mas foi uma decisão avaliada pelo colegiado, agora não passível de recurso especial, né? Olha só, tem que verificar o seguinte, eu acho assim, estou só falando em relação à Fazenda Nacional, que fez isso por meio de um recurso especial. Recurso especial, efetivamente, não dá para... O que não quer dizer que ela não possa questionar, como houve muito caso assim, quando eu assumi em 2012 aquela Câmara, né, a segunda Câmara, eu tinha mais de 500 processos sobrestados, sem nenhuma possibilidade de estarem sobrestados. A gente falava até que era um cemitério ali, era um cemitério, porque já não tinha mais possibilidade, já tinha acabado, já tinha sido revogada a portaria que determinava o sobrestamento, tinha mesmo, né? Isso aí. E simplesmente continuaram sobrestando porque tinha a pendência de julgamento, não sei o quê. Era caso de depósito bancário. Aí tem que instar de uma outra maneira, tem que provocar aí a sessão, né? Porque aí não tem a ver com a gente, porque nós recebemos esse processo da primeira sessão. Aí tem que olhar se era, por exemplo, no caso nosso, aqui da segunda sessão, era bem claro que eram duas questões só. Aquela do ministro Toffoli, que determinou, e mais a do SEBAS, que houve uma determinação. Fora isso, desculpa, mas seria uma invenção, uma prorrogação de uma portaria que já tinha sido revogada, que tinha mesmo antes dessa... Aí as pessoas ficaram muito com aquela memória, eu acho, né, de que tem repetitivo sobre esta. Não sei se foi isso, porque não sei nem qual é o tema, mas eu acho que a Fazenda tem que instar isso de um outro meio processual, né? Assim, o que eu fiz? Eu, como presidente ali da Câmara, eu peguei esses processos sem choro nem vela e distribuí. Fiz um despacho e disse, olha, não existe previsão legal mais para isso, a portaria foi revogada, e sorteou. E os processos foram julgados, né?
logo depois saiu a decisão lá do STF, era sobre aquela questão do sigilo bancário. Eu acho que isso tem que ser feito, né? Mas não via recurso especial, porque isso abriria um precedente que realmente não tem nenhum sentido abrir um precedente desse. Entendeu, Ana Cecília? É isso mesmo, o senso colegiado entendeu. Bom, então a conselheira não está conhecendo nesse sentido, o que não quer dizer que não possa ser revisto. Qualquer resolução que seja impossível de ser cumprida, ela ou não tem a previsão legal para ser cumprida. O setor aí que está com isso aí sobreestado, que ficou, deve dizer assim, olha, eu não tenho previsão legal para ficar com isso sobreestado, é uma questão até de responsabilidade. Tá? Você sobrestar alguma coisa sem base legal, porque aí está envolvido várias situações, né, que podem ocorrer. Bom, é isso aí, nesse sentido. Mas, assim, a gente está vendo bastante coisas interessantes, né? A gente não pode falar de monotonia, né, com esse processo, né, da nossa a nova competência. Conselheiro Mário. Conselheiro Mário? Calma. Não, está sem voz, parece. Está sem som, Mário. Sim, agora sim, Mário, parece. Não, é porque eu estou clicando aqui e ele demorou a abrir, eu cliquei de novo, ele abriu e fechou, por isso que ficou sem som. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, esse é o número 18 da pauta, né? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Certo. Agora, bom, esse aí é o número 18. Eu gostaria só de terminar essa pauta, só falta um, que é o 19 meu. Aí depois a gente faz um intervalo e eu pergunto para o nosso suporte se tem condição de... já perguntei, né? E todo mundo já disse que sim, né? Que não teria problema se a gente avançar um pouquinho para andar mais assim. Ok. Então, agora é o número 19 da pauta de minha relatoria, recorrente tubos e conexões SUNS do Brasil, EIRELI. Aí, então, eu vou... Deixa eu pegar aqui. Eu já coloquei aí, né? Deixa eu só pegar por aqui, porque tá demorando tanto para pegar as coisas da pasta T aqui para mim, que eu já vou direto no meu arquivo aqui. O 19 da pauta, tá? Tá abrindo aqui. Bom, eu peço licença para ir direto ao voto, porque tem uma questão aqui de conhecimento, tá? Aí é o seguinte, o contribuinte apresentou impugnação e já na decisão do DRJ, ela já considerou que houve preclusão em relação a algumas matérias. E aí ele recorreu aqui ao CAF e a decisão foi também no sentido de manter essa mesma preclusão em relação a essas matérias lá que a DRJ já tinha mantido. Aí, veja, a questão aqui é que depois o contribuinte apresentou esse recurso voluntário em 2010. E aí, em 2015, ele apresenta um aditamento ao recurso voluntário, dizendo assim que ele queria aprofundar os argumentos em função de falha na defesa anterior. Certo? Então, 5 anos depois, ele apresentou esse aditamento. Na hora do julgamento, em segunda instância, creio que nem viram esse aditamento, né? Coisa que aqui nós temos sempre esse cuidado, né? de enfrentar, se for o caso de ir para determinada, se for alguma coisa que alguém tenha que se pronunciar, enfim, nós aqui não, ou a menos que seja alguma coisa que possa ser tratada no acórdão, né? No julgamento da Câmara Superior. Nós temos muito esse cuidado de fazer nessa triagem, né, a gente já verifica se tem alguma coisa que precisa ser tratada, ou então,
se é alguma coisa que você pode deixar ali e tratar no voto. Bem, aí, aparentemente, eu acho que nem foi visto, não sei, mas não se falou nada desse aditamento no voto. Aí o contribuinte embargou, né, para dizer que eles deveriam ter se manifestado quanto a isso, quanto a esse sobrestamento, que seria uma questão de matéria de ordem pública, enfim, eles teriam que ter se manifestado. Aí, no despacho de admissibilidade, que integra, né, o acordo recorrido, eles dizem assim, não, nós não tínhamos que ter nos manifestado. Olha o que ele diz aqui, né? Eu estou colocando aqui no voto. Ele diz assim no despacho: como visto, o contribuinte alega que o acordo teria incorrido em omissão ao não se manifestar acerca do aditamento. Assim, contudo, o embargante parece olvidar que o recurso voluntário original foi apresentado em 8 de julho de 2010, conforme carimbo e tal, enquanto que o reclamado aditamento foi apresentado em 17 de agosto de 2015, ou seja, mais de 5 anos após o prazo para o exercício do seu direito de defesa. A intempestividade da petição aviada é tão gritante que dispensa maiores digressões. Constata-se, pois, que... E aí ele vai dizendo, e aí ele diz mais, né? Ele diz assim, também não há como acolher, o aditamento teria feito uma análise um pouco mais aprofundada em questão da defesa, né? Pois o processo administrativo possui prazos específicos, só de qualquer informação veiculada pela petição denominada aditamento simplesmente não pode ser apreciada por expressa determinação do 16, parágrafo 4. E, por fim, ele diz, e havia matérias que já tinham sido declaradas preclusas, certo? Então, ele diz isso. Então, embora ele diga que ele tenha sido rejeitado o embargo, isso aí, para mim, está integrando para dizer quais as razões aí pelas quais eles não aceitaram o aditamento, tá? Não aceitaram. Nem sequer consideraram o aditamento, tá? Então, eu entendo que, nesse contexto, né, aditamento a recurso voluntário, apresentado 5 anos depois do recurso, visando simplesmente aprofundar razões em função de falha na defesa, num contexto em que já havia determinação de preclusão, declaração de preclusão em 2 instâncias anteriores em relação a algumas matérias. Não estou entrando nem olhando o que está dentro desse aditamento, tá? Aí, então, para mim, o paradigma apto à demonstração da divergência seria representado por julgado em que um aditamento a recurso voluntário, apresentado anos, não vou nem dizer 5 anos, mas vamos dizer anos após, né, quer dizer, muito tempo depois da interposição do apelo, sem ser algo superveniente, obviamente, né, simplesmente para aprofundar razões e argumentos de defesa em contexto de preclusão de matérias já declarada em primeira instância e confirmada em segunda instância, né? Numa situação assim, que ainda se aceitasse esse aditamento, eu acho que aí teria demonstrado a divergência, certo? Aí, então, em relação a... Aí, olha, entretanto, conforme será demonstrado, nenhum dos paradigmas reúne tais características, já que ditos julgados não tratam de apreciação de aditamento, nenhum dos dois trata de aditamento, tá? Uma coisa é se dizer... aceitar ou não aceitar alguma coisa depois da impugnação, ou a impugnação fechar tudo ali, não se pode apresentar mais nada. Outra coisa é se aceitar um aditamento 5 anos depois. Um aditamento é um recurso que teve prazo, tá? Aí a gente começa a colocar a situação assim para a gente mesmo, se a gente aceitaria ou não. Na hora que se faz um recurso assim, sempre eu vejo assim, porque eu não preciso dizer assim, o colegiado aceitaria ou não aceitaria o teste de aderência, né, do Dr. Gustavo Haddad, ele sempre fala. Aí eu vejo eu mesma, se eu aceitaria uma coisa dessa. A gente olha se a gente aceitaria, né? Bom, conforme será o recurso voluntário apresentado anos após a interposição com intuito de aprofundamento, né? Nesse último, repita-se que a conclusão foi pela... Olha só, assim distinguindo-se substancialmente do caso... Conforme será demonstrado, nenhum dos paradigmas reúne, já que nenhum deles fala de aditamento apresentado anos depois com o intuito de aprofundamento, mas tão somente da possibilidade de análise de documentos complementares apresentados após a impugnação, assim distinguindo-se substancialmente do caso tratado no acordo recolhido. E vem aqui rotineiramente, quantas vezes se traz, ontem mesmo você aceitou um laudo, assim mandou para entender que não havia preclusão, um lado apresentado no recurso. Apresentado no recurso, foi aditamento? 5 anos depois do recurso? Não. Nós aceitamos. Então, a questão não é
apresentar ou não apresentar antes ou depois da impugnação, tá? Não é isso. Mas parece que traz-se a ideia para que teria sido alguma coisa assim, mas a situação foi bem diferente. Então, eu vou olhando aqui. O primeiro paradigma, tá? Só para vocês podem confirmar aí, ele trata de olha só, no primeiro paradigma, 103, 22, 583, naquele tratava-se de um aditamento à impugnação apresentado antes da decisão de primeira instância, portanto, não havia nenhuma supressão ainda, né? Nada foi apresentado, ainda ninguém tinha se manifestado em relação ao julgamento, com fundamento no exíguo prazo para apresentação da defesa e relativo à questão previamente suscitada. Então, quando acordam esse paradigma e diz assim, não, a DRJ tinha que ter examinado isso. Por quê? Diz assim, o contribuinte apresentou alguma coisa justificando que ele não pôde apresentar antes em face do exíguo tempo. E era em relação a alguma coisa previamente tratada. Tá? E aí, em que apreciou o aditamento do recurso, tratando de novas alegações. Então, nada tem a ver com isso aqui, que podemos dizer apenas que eram novas alegações de função de falha da defesa, apresentadas 5 anos depois do recurso voluntário. Né? E em que a própria DRJ e o acordo recolhido já tinham declarado preclusão de algumas coisas. Tá? Não estou nem entrando no mérito do que teria dentro desse aditamento. E aí, então, assim, ademais, repita-se que no paradigma foi claramente especificado tratar de matéria já citada na impugnação, sobre a qual arguiu-se juntada de novas provas sob a alegação de que não puderam ser obtidas anteriormente, dada a exiguidade do prazo para a contestação da adjudicação. Nós aqui, não acho que alguma vez podemos ter feito isso. Poderíamos ter feito isso. Agora, eu estou colocando em mim, assim, esse aditamento, eu acho que é uma coisa completamente diferente. Não sei ainda, não quero nem pronunciar quanto ao mérito da aceitação ou não do aditamento, que seria isso se eu conhecesse do recurso, né? Mas me parece que é alguma coisa bem diferente. Aí está aí os pedaços do acórdão desse paradigma, né? Aí o segundo paradigma foi esse que eu não estou entendendo que tenha divergência, né, em relação ao primeiro. No segundo paradigma, tá? Constata-se de plano que não se trata de aditamento. Não se trata de aditamento. Foi alguma coisa apresentada, a documentação apresentada depois da impugnação? Foi, mas foi na fase de recurso. Igualzinho aceitamos ontem esse laudo aí. Esse laudo que ele apresentou no recurso. E outras coisas em função de que vem toda uma discussão de alguma coisa que já vem sendo tratada antes, tá? Então, olha, de plano que não se trata em absoluto de aditamento a recurso voluntário apresentado anos após a interposição do apelo, mas sim de discussão acerca da possibilidade de apreciação de novos documentos apresentados juntamente com o recurso voluntário, com o potencial de alterar o que for decidido em primeira instância. É isso que está aqui, ó. Apresentou conjuntada de diversos documentos, né? Tendo o voto vencedor rejeitado a possibilidade de apresentação de documento na fase recursal. Então, uma coisa é você dizer que não pode mais apresentar depois da impugnação, outra coisa é se apresentar um aditamento ao recurso voluntário, em que poderia ter vindo esse reforço, 5 anos depois, com reforço de argumentos, porque teria havido falha na defesa anterior, né? Bom, então eu constato aí que a análise se deu unicamente quanto à possibilidade de apresentação de provas documentais juntamente com recurso voluntário, no segundo paradigma, e não de argumentos adicionais por meio de aditamento protocolado anos após o recurso, tendentes a contestar fundamentos da decisão de primeira instância. Então, eu entendo que aí não há... Aí eu estou colocando aqui os pedaços dos paradigmas, né? Que eu entendo que não há divergência, a gente coloca até a situação na gente mesmo. Essas situações de paradigmas são casos que nós aqui, até acredito que rotineiramente aceitamos. Mas esse caso aqui é um caso de um aditamento a recurso voluntário. Então, eu, diante de tudo isso, eu não estou conhecendo do recurso. Não sei se ficou claro. Bem, posso somar os votos? Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Acompanho, presidente. Então, no número 19, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Aí eu vou só seguir só para falar aqui, especificar o que aconteceu. Agora seria o último processo da pauta, número 20,
seria de relatoria da conselheira Rita, teria inclusive sustentação oral, mas ele foi retirado de pauta em função da ausência justificada da conselheira. Então, agora, nós podemos fazer um intervalo, né? Vamos fazer até 10 para as 11, já que são 10h39, né? 10h40. Vamos fazer até 5 para as 11, pode ser? Isso, até 5 para as 11, e aí, então, a gente retorna, e aí vamos tentar completar o que ficou para trás de ontem, tá bom? Então, olha, bom café aí, a gente volta às 5 para as 11, tá bom? Ok, presidente, vou finalizar a gravação. Obrigada.